Nós recebemos nesta semana no IPA TV a visita do cirurgião vascular e presidente da Unimed, Dr. José Francisco Moron Moradi. Dr. José, como é que vai a nossa Unimed? 43 anos, uma história já de longa caminhada de sucessos. Sem dúvida, estamos nos aproximando dos 50 anos. E essa plena de realizações, né? Não só a nossa gestão, mas gestões anteriores contribuíram muito para o desenvolvimento da nossa cooperativa de trabalho voltado para a área médica. Como é que nós estamos enfrentando o problema da saúde? Quer dizer, a própria saúde privada e o crescimento de Sorocaba fez com que não só a Unimed, mas também vários planos de saúde, vários hospitais da rede privada enfrentassem um grande desafio de crescer e se estruturar para poder atender uma grande demanda do crescimento da cidade. Como é que a Unimed encarou esse desafio e encarará os próximos anos, doutor Moron? Então, a Unimed vem se preparando ao longo do tempo através do seu planejamento estratégico. Você veja que o hospital ele já tem 18 anos. Então, e ele vem já, essa é a sexta ampliação que ele foi submetido. E continuamos planejando novas ações de ampliação para poder atender essa demanda, esse crescimento vertiginoso que não só Sorocaba, mas nossa região teve esse surto de desenvolvimento, né? Como é que o senhor encara este desafio? Nós, e repito, não só a Unimed, mas os vários planos de saúde enfrentaram nos seus prontos-socorros, mesmo a condição de leitos. Esse investimento continua, a Unimed pensa em descentralizar algumas ações, algumas ela já descentralizou, mas outras podem acontecer, outras unidades de pronto atendimento na Zona Norte. A Unimed está pensando nesse sentido? Sem dúvida que está. Prioritariamente, houve um tempo que se planejou ações voltadas numa centralização do atendimento no nosso hospital e com a área de emergência, dando resposta ao contingente que a gente atendia da população. Mas esse contingente aumentou e muito. Então, nós já fizemos além do hospital, nós temos o atendimento de coleta de exames na área central e também inauguramos uma unidade na Zona Norte da cidade que já detém, por exemplo, em exames, coleta de exames e exames de imagem, raio-x e ultrassom, já faz 20% do movimento da nossa Unimed. Doutor Moron, como é que a Unimed está pensando daqui para os próximos anos? Só o atendimento de algumas atividades ou ela pensa em um novo hospital ou ela pensa para daqui a alguns anos numa maternidade específica? Qual é o pensamento, qual é o planejamento estratégico que hoje a diretoria da Unimed está pensando? Então, a necessidade de uma descentralização do atendimento. A cidade cresceu muito e então nós temos na Zona Norte já localizado, na Zona Oeste nós temos o hospital e provavelmente na região Sul a gente tem que pensar alguma coisa. Nós já dispomos de um terreno ali na área central, próximo da sede da Unimed, e nesse espaço, que é um terreno muito privilegiado, antigo Betel, uma área de mais de 11 mil metros quadrados, e ele é um espaço excelente para a gente poder implantar não apenas um serviço, mas várias unidades. E até possivelmente um posto de atendimento ao cliente, mas também uma área de atendimento, provavelmente ambulatórios, para os médicos da Unimed poderem trabalhar. E além disso, não se dispensa uma unidade materno-infantil, que pode ser ali localizada. Isso nós podemos imaginar para um plano para 5 anos, 10 anos? Sem dúvida, né? Médio e longo prazo. Recursos para isso. A Unimed tem recursos próprios ou hoje existem fontes de recursos públicos e privados para o enfrentamento na área de saúde? Existem financiamentos, mas até hoje, por exemplo, toda essa ampliação que nós fizemos no Hospital da Unimed, no qual foram destinados em torno de 50 milhões de reais, foram todos com recursos próprios da Unimed. E ela está preparada, não digo nessa mesma proporção, que talvez haja necessidade de um aporte maior de recursos, mas ela está preparada, pelo menos os primeiros passos ela vai dar sozinha. E talvez se recorrer de algum financiamento. O que é mais complicado para atender em saúde? A cirurgia eletiva ou as emergências? O que dá mais trabalho? O que complica mais o operacional de um hospital? Ou é o próprio pronto-socorro? Hoje, sem dúvida, é a área de pronto-socorro que cria maior dificuldade,
porque ela não é procurada hoje da forma como ela mereceria ser procurada. A Unimed está preocupada com esse atendimento, então criou algumas alternativas. Primeiro, ela se dispõe, o ano passado nós já fizemos mais de 20 mil atendimentos, que é o pronto atendimento em consultório. Então, se a pessoa tem um agravo à saúde, em vez de primeiro ela tem a possibilidade de se recorrer ao médico, e não conseguindo, ela pode recorrer ao pronto atendimento em consultório. Terceiro, ela pode se recorrer, nós temos um atendimento hoje de serviço de transporte, serviço de ambulância, o SOS Unimed, que disponibiliza a todos os usuários, mesmo que não tenham contratado esse produto, mais o Medline. Então, ela pode ter a informação do agravo dela e justificando e tendo um profissional por trás respondendo e orientando se há necessidade de ela se deslocar para um pronto atendimento, uma unidade de urgência ou não. Nós vamos falar das coisas boas também, mas existe, na verdade, uma certa liberdade, uma decisão do médico em ter uma agenda do cliente particular e do cliente conveniado. Sim. Né? Qual é a possibilidade? A Unimed tem um diálogo com seus cooperados para que essa fila ande, ela não pode obrigar, mas qual é o diálogo que a Unimed tem com seus cooperados? Sem dúvida, nós temos que sempre estar conversando com os cooperados e fazendo-os ver que a Unimed é deles, não é de um grupo de médicos que dirigem. Hoje a gente dirige, amanhã serão outros que estarão lá. Então todos têm que participar desse programa e o atendimento tem que ser para toda a comunidade. Claro, respeitamos a individualidade, tem alguns colegas que têm uma grande procura por particulares, mas se ele está na Unimed, ele deve fazer parte do grupo e fazer o atendimento ao nosso conveniado. Como é que o senhor encara hoje a relação do SUS com os repasses para as unidades hospitalares? O serviço prestado ao paciente da Unimed, como existe um sistema único de saúde, há um repasse. Isso acontece? Isso é uma regra? Como é que funciona esta relação do sistema único de saúde com a rede privada? A rede privada faz o atendimento suplementar no sistema de saúde, né? Não podemos falar que seja um sistema único, porque ele tem um sistema único, seria privado, puro, sim, só ele atuando. Não, ele permite um sistema suplementar, e é aí que a gente entra, na suplementação da área de saúde. Não há, nós em Sorocaba, por exemplo, temos alguma relação importante com a prefeitura prestando serviço na área de transplantes, que os hospitais que têm convênio com a prefeitura não conseguem dar essa resposta, por causa da alta especialidade, da estrutura, da complexidade dos transplantes. E nós temos contrato com a prefeitura para realizar transplantes hepáticos, transplantes de coração, transplantes de rim, de córnea, etc. Isso tudo ocupa muito os centros cirúrgicos do Hospital da Unimed, uma relação de tempo muito grande, doutor Moron? Não, é perfeitamente factível e disponibilizado, não há acúmulo de horário, não prejudica em nada o funcionamento. Nessa reforma, quantos leitos a Unimed acabou construindo, nessa que foi entregue o ano passado? Nós tivemos um crescimento de quantos por cento e de quantos leitos? Nós fizemos, na realidade, nós detínhamos 97 leitos operacionais. Nós construímos um outro hospital. Hoje nós temos 215 leitos operacionais. Mais que dobrou? Mais que dobrou. Isso melhorou um pouco o atendimento em muito? Sem dúvida, melhorou bastante. Hoje nós dispomos de leitos, na hora que for procurar, o leito está à disposição. Doutor Moron, esse crescimento, quer dizer, 90 leitos, mais que dobramos o número de leitos da Unimed. Para isso, toda uma infraestrutura teve que crescer junto. O que cresceu junto desses leitos nessa entrega que tivemos no ano passado? Toda a área, o eixo industrial do hospital, nós temos o hospital muito bem definido em áreas, o eixo público, o eixo hospitalar, por onde transitam os pacientes e o pessoal técnico, e o eixo industrial. Esse eixo industrial, ele já foi ampliado em algumas áreas, especificamente na infraestrutura de energia elétrica. Nós então tivemos que fazer, melhorar em cabines muito, de força, cabines de força, geradores de energia, grandes geradores com potencial muito forte. Nós colocamos 2 e tem um projeto de mais 2 para gerar toda a necessidade do hospital. Hoje ele já satisfaz, mas nós já temos projetado para o futuro mais 2 geradores também. Essa unidade pode crescer mais ainda? Dá para pôr mais leito na Unimed? Sem dúvida que dá. O projeto, existe um projeto diretor do nosso hospital que contempla até 350 leitos. Doutor Moron,
o que mais lhe preocupa? Qual é o grande desafio que o senhor tem agora na Unimed? O que lhe preocupa? Ou se não preocupa, é alguma coisa já enfrentada? Eu seria leviano falar que não tenho preocupação, minha preocupação é muito grande, porque não basta só estar com o atendimento hoje, eu tenho que estar preparado para o atendimento de amanhã. E esse crescimento só vai ocorrer se eu estiver preparado para absorver essa demanda. Aliás, o senhor tem que tomar decisões nas quais o senhor não será mais presidente da Unimed, é por aí? Possivelmente já estarão outras pessoas fazendo a gestão. E a gente tem que deixar isso preparado para eles que vêm aí atrás. Mas o que inquieta, doutor Moron? Temos... ponto, por exemplo. Eu sei que o senhor comprou, por exemplo, um equipamento de colonoscopia que hoje nós temos no Sírio-Libanês, com lentes de primeira linha. Quer dizer, a Unimed está preparada. Exatamente, mas uma coisa que hoje, por exemplo, existem certas funis ali dentro do próprio hospital, e a gente, quando fala em Unimed, a gente parece que só fala no hospital. Não, nós estamos vendo todas as possibilidades de descentralização de atendimento em Zona Sul, novos postos de coletas, novos tratamentos ambulatoriais e postos de atendimento ambulatoriais para os médicos, mas o hospital é uma preocupação constante e ele tem que estar dentro do que a nossa pujança de cidade e região impõe. Então eu tenho que ampliar em curto prazo a unidade de UTI, tá certo? A UTI hoje tem alguma dificuldade. Passa da UTI, vai para o centro cirúrgico, tenho que ampliar o número de salas do centro cirúrgico. E do centro cirúrgico eu tenho que dar agora uma ampliação nas áreas de apoio. No eixo industrial do hospital tem que ser investido mais ainda. Onde seja, na cozinha, na lavanderia, no almoxerifado, etc. Todo esse eixo também tem que... Já fizemos uma grande parte, mas ainda tem que ser ampliado. Nós recebemos esta semana no IPA-TV a presença do presidente da Unimed, José Francisco Moron Moraes. Como é que é um vascular presidir a Unimed? É fácil? O que é mais fácil? Olha, as duas áreas têm as suas dificuldades e facilidades. Mas eu acho que a administração é uma questão que usa um pouquinho mais do nosso tempo na atualidade. O senhor não tem nenhuma trombose na gestão da Unimed? Graças a Deus, nenhuma. Está tudo vascularizado? Não, tudo perfeito, sem nenhuma obstrução. A Unimed continua segurando ou fazendo valer os valores, aquela mentalidade que teve o Dr. Miguel Sueiro e outros líderes quando ela começou, há 43 anos atrás? Sem dúvida, e jamais poderá se afastar desses paradigmas, não tem por que fugir, porque eles são os desafios que a gente encontra no dia a dia. Se o senhor tivesse que falar alguma coisa olhando para a câmera, o que o senhor falaria para o cooperado da Unimed? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a participação do cooperado e que dignifica o nosso trabalho na cooperativa. A ele, o nosso muito obrigado pela sua participação. E o cliente? Pode esperar menos fila daqui para diante? O cliente é fundamental, também nós não existiríamos se não houvesse os clientes. Filas, existem alguns pontos de dificuldade, alguns gargalos, mas eles estão equacionados. Enfrentados com coragem? Sem dúvida, sem dúvida. Dr. Moron, vai demorar muito tempo, mas é uma pergunta clássica que eu faço. O senhor vai chegar de frente para o Criador, vai chegar de frente para Deus. Sim. O que o senhor vai falar para ele olhando no olho dele? Eu vou agradecer a ele por ter me permitido dar um atendimento a uma comunidade assim tão grande e expressiva como é a nossa região de Sorocaba. Um grande abraço a Jane e a grande família Moron, Casa das Balanças, seu Francisco, a sua mãe, uma família de 11 filhos que muito contribuiu para essa cidade e continua contribuindo na figura do filho José Francisco Moron Moraes. Foi um prazer tê-lo no IPA-TV. Muito obrigado, Kiko. Eu agradeço. A gente tem um laço de relacionamento muito antigo, de família. Nem vamos falar tão antigo assim, né, doutor Moron? Os cabelos já estão brancos. Sem dúvida, mas é um prazer estar aqui e agradeço você poder estar participando do seu programa. Muito bem, esse foi o presidente da Unimed, o Dr. José Francisco Moron Moraes, que participou deste IPA-TV, que você acompanha na próxima semana aqui pelo canal 23 da NET e também pelo canal 10 na TV Votorantim. Agradecendo sempre a Marel, onde nós gravamos a nosso IPA-TV, aqui na João Wagner Vez, sempre com móveis muito bonitos, sempre muito acolhedora, para que a gente possa aqui ter esse cenário bonito e gravar o IPA-TV. Fique com Deus e até a próxima semana.